Olá, meus queridos, tudo jóia? Eu tô aqui mais uma vez salvando a sua redação e te provando que também na redação, tamanho não é documento. Dá para você fazer uma proposta de intervenção maravilhosa, com poucas linhas e tendo um modelo próprio de intervenção. Observem que eu não falei modelo pronto, eu falei modelo próprio. Vem comigo que eu te ensino direitinho. Como vocês já sabem, nos últimos, salvando a sua redação de correção, eu venho corrigindo esse texto aqui, que é o texto do João. O João foi um aluno meu que tirou, na minha opinião, uma nota bem adequada, um 960, usando um modelo próprio de redação. O que isso significa? Antes de eu te contar o que é um modelo próprio, você vai deixar o like aqui, deixar um comentário, deixar uma sugestão, você vai interagir com esse vídeo para o YouTube entregar esse vídeo para você com mais frequência. Ativa as notificações e aí você é avisado toda vez que eu lançar uma novidade por aqui. O João, que é esse menino que está aqui, né? Deixa eu ver se eu posso mostrar aqui, ó. Tirei os dados mais sensíveis. Ele tirou 960 na redação do Enem do ano passado, com um modelo próprio de redação. Ou seja, ele montou o próprio esqueleto de redação que ele usou ao longo do ano inteiro, ao ponto de eu bater o olho numa redação dele e saber exatamente o que ele vai fazer em cada uma das frases. Eu não tenho nada contra modelos próprios. Isso é um elemento de autoria, isso significa que você se preparou, significa que você manteve uma rotina de escrita. Eu sou contra modelos prontos, que são uma maneira meio emburrecedora de ensinar redação, e eu não vou entrar em mais nenhuma polêmica por aqui. Mas eu já entrei, não é mesmo? E eu quero mostrar para vocês o seguinte. Assim como em outros parágrafos, veja as partes 1, em que eu corrijo o primeiro parágrafo, 2, em que eu corrijo o segundo parágrafo, 3, em que eu corrijo o terceiro parágrafo, lá na conclusão, no quarto parágrafo, o João tinha sempre uma mesma proposta de intervenção com a mesma estrutura. E eu já deixei aqui alguns truquezinhos destacados para vocês aprenderem com o João e indiretamente aprenderem comigo. Primeira coisa, quarto parágrafo, ele está concluindo, então ele precisa usar lá um conclusivo. Portanto, medidas que corrijam tais preconceitos e viabilizem o respeito às populações tradicionais são indispensáveis. Aqui ele faz uma estrutura que no Enem é facultativa, mas que fica muito legal para valorizar o seu texto, que é o gancho, que é uma frase em que ele, em geral, retoma o seu argumento 1, ele falou de preconceitos contra os povos e as culturas tradicionais, e o argumento 2, que a partir desse desconhecimento, desses preconceitos, eles sofrem desrespeitos. Então, argumento 1 e argumento 2 são retomados nesse gancho. Esse gancho é facultativo, entretanto, ele sobe muito a nota de projeto de texto. Significa que o texto dele está todo amarradinho. Agora é que a gente vai para a proposta de verdade. Então ele vai usar um outro operador argumentativo com vistas a, e aí ele indica o objetivo dele, tornar a cultura e o modo de viver desses povos, retomando populações tradicionais, conhecidos por todos os brasileiros. Esse conhecidos é para resolver a questão do preconceito que é fruto da ignorância, algo que ele colocou no desenvolvimento. E impedir a manutenção do racismo e do elitismo, e aqui, na minha opinião, tem um problema de norma culta, com vistas a objetivo 1 e objetivo 2. Não deveria ter essa vírgula. Tá? Então, aqui eu estou considerando objetivo 1 e objetivo 2. Jana, mas pode ser que esse e impedir a manutenção do racismo e elitismo seja um detalhamento do objetivo? Pode. Entretanto, a estrutura não poderia ficar assim. E é como eu considero
que o João queria fazer esse trecho. Olha só. Então eu vou lá tirar a vírgula e mostrar o que eu acho que o João queria. Então, com vistas a tornar a cultura e o modo de viver desses povos conhecidos por todos os brasileiros. Vou deixar a vírgula e dessa forma. Então, deixa eu apagar aqui. Não estou mais corrigindo como se fosse o objetivo 2, mas como se fosse um detalhamento por desdobramento do objetivo, também chamado de detalhamento por efeito do efeito. E aí eu acho que ele deveria fazer uma outra estrutura, com vistas a tornar a cultura e o modo de vida desses povos conhecidos por todos os brasileiros, vírgula, e, desse modo, entre vírgulas, impedir a manutenção do racismo e do elitismo, cabe ao agente, Ministério da Educação, a inserção, que é a ação, de aulas e de materiais didáticos que eduquem acerca dessa temática, a temática dos povos tradicionais. Isso será feito por meio da reformulação da Base Nacional Comum Curricular. Desse jeito, nós teríamos objetivo, agente, tô contando aqui igual eu conto com os meus alunos, mãozinha levantada. Objetivo, agente, ação, o detalhamento do objetivo, que a gente também chama de efeito do efeito, e o meio. Portanto, 5 elementos e com, olha que coisa maravilhosa, menos de 4 linhas, o João mereceu os 200 pontos que ele queria e tirou na competência número 5. Lições de hoje. Tamanho não é documento. Segunda lição de hoje. Você não precisa de um modelo pronto. Você precisa de um modelo próprio. E terceira lição. Se você chegou neste vídeo até aqui, escreva as lições nos comentários. Um beijo e a gente se vê no Giro da Jana. Até!